Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 10, Capítulo 5, Onde a mentira e a vaidade te levarão. Kirihara Takuto entrou no prédio, e suas criaturas dragões dourados não estavam com ele. Parece que ele está aqui se protegendo da chuva. Eu estava grudado no teto, usando a nova habilidade do Pigmaru para me segurar. O nível final da solução de aprimoramento de monstros do Pigmaru acabou sendo uma habilidade bem comum, mas útil mesmo assim. Resumindo, o pequeno ficou ainda mais versátil do que nunca. Primeiro, Pigmaru agora tem muito mais aderência e consegue escalar paredes íngremes de prédios. Ao contrário da minha luta contra os tigres dentes de sabre, agora posso escalar lugares mesmo quando não há nada para me segurar, alcançando pontos cegos acima da cabeça do meu alvo. As habilidades físicas gerais de Pigmaru também melhoraram. Ele é muito mais longo e resistente quando forma uma corda e agora pode se dividir em ainda mais slimes separados. Uma vez dividido, Pigmaru agora também podia controlar suas ramificações à vontade e transformá-los em armas. Mesmo que os slimes ou armas derivados de Pigmaru fossem destruídos, o próprio Pigmaru não sofreria nenhum dano. Por outro lado, as ramificações de Pigmaru não eram tão aderentes quanto o corpo principal do slime e não conseguiam crescer tanto. Pigmaru também está muito mais resistente agora, a ponto de eu poder usá-lo como arma. Agora posso usar meu slime mesmo quando não tenho outras armas à mão. E agora mesmo. Eu estava grudado no teto usando as habilidades do Pigmaru, escondido em um ponto cego e mantendo minha respiração silenciosa. Passos. Ele está chegando. Kirihara. Suponho que isto seja um reencontro, não o vejo desde a Lyon. Mantive-me completamente calmo, sereno e controlado. Kirihara caminhou em minha direção, para dentro da escuridão. Ele simplesmente entrou. A direção de onde vêm esses passos? Do lugar onde ele está, ele não consegue me ver. Kirihara está no mesmo cômodo que eu, embora eu ache que ele ainda não tenha me notado. Mas ele está aqui, está ao meu alcance. Skui! Ouvi um grito vindo de uma pequena ramificação do Pigmaru que eu tinha deixado preso na parede. Ele estava na direção oposta de onde eu estava escondido. No momento em que a atenção de Kirihara se voltou para lá, eu... Paralisar! Crack! Ouvi um som, como de vidro quebrando. Destruidor! Só para confirmar minhas suspeitas, executei uma habilidade diferente. Furioso! Dragônico. Crack. É a mesma coisa. É esse efeito. É a mesma coisa que a bolha dissipadora da deusa impura. Lento. Crack. A habilidade lento também não funcionou, então a desativei para evitar o desperdício de mana. Foosh. Kirihara estava cercado por um enxame de dragões dourados. Eles se contorciam, criaturas de pura energia, os dragões de luz iluminando o cômodo. Que pena, tenho que dizer. Então foi você quem me trouxe aqui, é? Você é de classe baixa até a medula. Pigmaru estava esticado por cordas ao longo da parede. Havia uma janela antiga na parede, com venezianas. Eram de madeira e haviam apodrecido com o tempo, tornando-as frágeis e vulneráveis. Eu havia decidido fechar as frestas das venezianas com antecedência, garantindo que nenhum raio de luz do exterior entrasse, para que Kirihara não pudesse ver a janela. Pigmaru estava conectado ao exterior através daquela janela, passando por uma abertura nas venezianas, com seu corpo tornado opaco para impedir a entrada de luz. Por quê? Você pode perguntar. Para que eu pudesse escapar por ali num instante. O que levou a esses pensamentos? Eu tinha ouvido falar do imperador banido pelo imperador selvagem e belo depois do encontro deles. Ele recebeu uma parte do poder da deusa. Foram as palavras de Zine. Então, ela pode fazer isso? Nesse caso, é razoável supor que ela possa transferir sua bolha dissipadora para outra pessoa, certo? Se Vicious sabe quem eu sou, se ela contou para Kirihara e se pretende usar Kirihara para me matar, então ela tomará precauções.
Ela lhe dará sua proteção. Seria um problema real para Vicious se eu simplesmente derrotasse Kirihara com um único golpe. E se ela não vier pessoalmente, então precisará usar esse poder. É uma medida necessária para neutralizar minhas habilidades de efeito de status. Eu havia decidido que as chances de todas aquelas coisas serem verdade eram baixas, mas que, mesmo assim, deveria me preparar para elas. E, no fim das contas, vale a pena ser cauteloso para se preparar para o pior cenário. De volta ao presente. Que se dane você, Mimo. Pigmaru. Senti-me sendo puxado para cima e para longe. No instante seguinte, as venezianas da janela foram estilhaçadas. Squee! Fragmentos de madeira podre voaram do prédio, como se uma granada tivesse explodido lá dentro. Saí voando pelas venezianas, quebrando-as ao emergir para a luz lá fora. As pequenas lascas de madeira voaram pelo ar, instantaneamente encharcadas pela chuva. O cúmulo da astúcia. Isso eu devo admitir. Uma luta inútil, devo dizer. A luta desenfreada dos inerentemente inferiores. Não consigo suportar ver isso. Lute, seu farsante. Kirihara usou seus incontáveis dragões para explodir o restante da parede do prédio em pedaços e saltou para a chuva. Ele estava envolto em energia dourada enquanto começava a acelerar. Foos! Kirihara desembainhou sua katana e a envolveu em ondas douradas. Ele está vindo, está me perseguindo. O grande enxame de dragões de Kirihara ia à frente dele, mostrando suas presas enquanto voavam em minha direção. Foi então que aterrissei atrás do pilar de pedra ao qual eu havia prendido Pigmaru previamente. Encostei minhas costas na rocha e me preparei. Serás. Houve um clarão quando Serás Ashiren saltou de trás da sombra da coluna, com a espada desembainhada. Os olhos de Kirihara se arregalaram. Serás Ashiren. Serás estava vestindo sua armadura espiritual, que havia sido evoluída com a lágrima primordial. A armadura primordial. Sua armadura estava mais completa agora que havia evoluído para sua nova forma, e partes dela haviam mudado de forma. E então havia a espada espiritual em sua mão, incrivelmente poderosa graças ao espírito da luz. Uma série de raios giratórios emanava de sua arma. Serás usou sua espada espiritual para afugentar os dragões dourados que me perseguiam. O som e o impacto foram como duas grandes ondas se chocando em um oceano revolto. Os dragões foram repelidos, reagrupando-se com Kirihara, que vinha logo atrás. Finalmente! Nos encontramos. Finalmente, aproximo-me da minha verdadeira e correta forma. Mas não. Kirihara me encarou com raiva. Pouco antes de eu ser retirado do prédio em ruínas, uma das bordas dos dragões dourados de Kirihara roçou meu rosto. A frente da minha máscara de Senhor das Moscas se abriu, e meu rosto ficou à mostra. O dragão tocou um pouco da minha pele, e senti um rastro de sangue escorrendo pelo meu rosto. Os olhos de Kirihara estavam cheios de puro desprezo, protegendo os inerentemente inferiores. Vejo que a lavagem cerebral dela ainda não passou. Como ousa tratar minha propriedade assim? Retirei minha máscara de Senhor das Moscas e fixei meu olhar em Kirihara. Mimori. Kirihara. Assim como Tiamata no Orochi, a serpente de muitas cabeças da lenda, seus dragões dourados atacavam um após o outro. Essa habilidade. Ele só precisa ativá-la uma vez, depois pode controlá-la à vontade, né? Isso coincide com os relatos que li sobre os combates dele na frente oriental durante a Grande Invasão. Ele deve ter usado a mesma habilidade naquela época também. Que coisa mais desagradável descobrir que você está vivo, Mimori. Kirihara moveu a mão e 3 de seus dragões imitaram seus gestos. Ele desferiu um golpe e os dragões atacaram em sincronia com seus movimentos. Serás os recebeu com sua espada espiritual e os repeliu. Exatamente ao mesmo tempo, ela lançou um escudo de gelo no ar acima de mim. Kirihara estalou a língua. Chick, Serás, o que você está fazendo? Por que está protegendo o Mimori? Saia da frente.
Os outros dragões dourados não deram trégua, renovando seus ataques contra mim. Paralisar. Eu não ouvi o som, mas aqueles dragões dourados não pararam de se mover. Acho que paralisar não os afeta. Tentei usar outra habilidade nos dragões dourados, mas isso também não funcionou. Finalmente me deparei com um inimigo, além da própria deusa, que possui resistência às minhas habilidades de efeito de status. O escudo de gelo flutuante formou uma parede, protegendo-me dos ataques dos dragões dourados. Serai saltou para trás, afastando um dos dragões que se aproximara com sua espada espiritual. Em seguida, girou os quadris para encarar Kirihara e começou a retalhar o enxame de dragões dourados que se aproximava com sua espada espiritual. Ela vai enfrentá-los de igual para igual, ela é forte o suficiente. Eu vou te salvar, aqui e agora. Você não tem mais nada a temer, serás Ashiren. Eu vim para te resgatar, só isso. Seu verdadeiro rei chegou. Ao ficar atrás de Serais, senti uma onda de confusão. Parecia que ela sabia que Kirihara não estava mentindo e estava perplexa com suas palavras. Serais, não dê muita atenção ao que Kirihara está dizendo. Essa sua tendência de tentar entender as pessoas que você conhece é um dos seus pontos fortes, mas nesse caso é um mau hábito, ele vai te engolir. Entendido, respondeu Serais, derrubando agilmente mais dragões dourados. Parecia que sua confusão havia desaparecido. Os ataques de Kirihara se tornaram mais intensos, mas Serais lidou com todos eles de forma brilhante. A cada movimento, a água da chuva que a encharcava escorria de sua pele, como se dançasse no ar. Para ser sincero, isso está me dando um arrepio na espinha. Serais está sozinha, lidando com um enxame de incontáveis dragões dourados. Ela está conseguindo. Até hoje, seu corpo não conseguia acompanhar sua mente talentosa em batalha, pensei enquanto a observava lutar. Mas agora que ela está vestindo aquela armadura primordial, todas as suas habilidades físicas foram aprimoradas. É como se sua forma física finalmente estivesse completa, e ela pudesse usar seu gênio para o combate. O que mais me assustou foi como Serais parecia estar lutando para facilitar meus movimentos. Eu estava tentando me mover em sincronia com ela e descobrindo que era surpreendentemente fácil fazê-lo. O chão estava molhado e escorregadio por causa da chuva, lamacento em alguns trechos. Serais não demonstrava sinais de que iria atolar ou correr riscos desnecessários. Ela também não deixava nenhuma brecha. Se não estivéssemos nessa situação agora, eu poderia simplesmente ficar parado observando seus movimentos, hipnotizado. Ela é impecável, completamente confiável. Minha espada. Lembrei-me da luta contra o Rei Esqueleto nas ruínas de Mills. Naquela época, eu queria uma espada. E aqui está ela. Ela é tudo o que eu queria, uma combatente de linha de frente. Minha espada. Parece que Mimori te tem completamente sob seu controle mental. Serás. O que é isso? Síndrome de Estocolmo. Tenho que admitir que talvez seja possível. Nunca vou te perdoar por isso, Mimori. Eu não pertenço a mais ninguém. Ninguém além do Sr. Tuka. Serais ajustou a empunhadura da espada espiritual em suas mãos. A espada de Tuka Mimori. Não me subestime. Devo ter pena de você. Entendo. Vicious tinha razão. Você é uma garota mimada que não sabe nada do mundo real, nem da sua própria providência. Você é como uma obra de arte, abrigada e superprotegida. A educação é fundamental, assim como era no meu país. Aqueles que aprendem muita bobagem se arruinam para sempre. Você deve desejar as lições de um rei, Serais. Você não é meu rei. Meu rei é o Sr. Tuka. Meu único rei. Acho que vou romper completamente os laços com os monstros de olhos dourados que deixei de prontidão. Por mais fracos que sejam, seu peso é um fardo desnecessário. Vou concentrar todo o meu poder neste local. No rei.
Kirihara bateu com o dedo na têmpora uma vez e depois se virou para me encarar com um olhar fulminante. Mimori, eu jamais te perdoarei, do fundo do meu coração. De agora em diante, com tudo que estiver ao meu alcance, eu te esmagarei completamente. Conheça sua providência. Serás, você consegue diminuir a distância até ele? Acredito que posso me aproximar o suficiente para chegar onde você deseja. Faça isso. Deixe comigo. Serás deu um salto para a frente. Ah! Ela finalmente chegou. Veio em busca do meu abraço? Muito bem. Venha, então. Que hostilidade é essa que sinto? Espada dragônica. A katana de Kirihara emitia raios de luz dourada, assim como a espada espiritual de Seraz. Então ele tem uma poderosa espada de luz dourada, hein? Por alguns segundos, a troca de golpes entre os dois foi tão intensa que eu não conseguia acompanhar o que estava acontecendo. Era tudo branco e dourado, e sons de choque. Eles estão praticamente em pé de igualdade em termos de força, então. Mas tenho a impressão de que Kirihara está levando uma pequena vantagem. Seraz está lutando com uma estratégia progressiva de ataque e recuo. Ela contra-ataca os golpes de Kirihara, mas ele ainda é muito rápido. Embora isso pareça ser devido aos seus modificadores de estatísticas. Seraz tem técnica na esgrima, e ele não. Ele provavelmente chegou até aqui atropelando tudo em seu caminho. É por isso que Seraz consegue enfrentá-lo e seus dragões dourados ao mesmo tempo. Se ele também tivesse técnica, não sei como essa luta terminaria. Mas Seraz, vestindo sua armadura primordial, enfrentando Kirihara e todos os seus dragões dourados, lutando de igual para igual com ele. Isso é praticamente o limite dela. Não, Kirihara derrotou o Rei Demônio. O nível dele deve ser incrivelmente alto. É um milagre que Seraz seja capaz de enfrentá-lo atualmente. Congelar. Crack. Experimentei uma habilidade diferente para ver se o efeito seria diferente. Esperei por brechas na luta para lançar meus ataques, mas nenhuma das outras habilidades que tentei foi eficaz. Bom trabalho. Agora você pode se distanciar um pouco, Seraz. Entendido. Muito bem, então. Como encontro um caminho para a vitória a partir de... Ah! Eu vou te julgar. Esse cara. Kirihara. Seraz. Por quanto tempo você acha que consegue continuar lutando com ele? Não sei. Mas se ele não tiver mais truques para implantar, acredito que consigo aguentar pelo menos 30 minutos. 30 minutos, brilhante. Seu pequeno de classe baixa. Do que você está falando aí? Seraz não quer você sussurrando no ouvido dela. Kirihara apontou a ponta de sua katana em nossa direção, e o turbilhão dos dragões dourados sob seu comando nunca cessou. Você não está envergonhado, Mimori? Sobre o que, Kirihara? Escondendo-se, esgueirando-se por trás de uma mulher, fazendo com que ela o proteja. Gênero não tem nada a ver com isso. Ela é a pessoa certa para o trabalho, só isso. Cale a boca. Você só está sendo protegido. Você não tem o direito de se autodenominar senhor de algo. Somente aqueles que conseguem se sustentar, demonstrar sua própria majestade, podem ser reconhecidos como realeza. Você é um fracasso. Escute agora. O kanji para rei se torna um E, quando você desloca a linha central para a esquerda. Entendeu? É por isso que você é uma farsa. Você é inerentemente inferior, de classe baixa. Você não passa de um herói de classe E, não pode ser de outra forma. E que rei magnífico você é, para estar lutando contra esse herói de classe E, agora, hein? Mimori. Kirihara atacou, e seus dragões dourados vieram com ele. À primeira vista, pareciam estar protegendo-o automaticamente. Mas... será que eles estão respondendo a ele? Reagindo aos seus movimentos e emoções? Esses dragões têm autonomia própria ou estão profundamente conectados ao próprio Kirihara?
você ascendeu acima da sua posição. Tudo o que você conquistou neste mundo pertence a mim. Serás, eu derrotei o rei demônio. Eu salvei o seu mundo. O que Mimori fez? Ele trouxe a salvação para este mundo. Ele me salvou. Chico. Você dá muito trabalho, mulher. Saia da frente. Kirihara vai restaurar este mundo ao seu estado original. Enquanto Serás lutava contra os dragões dourados, Kirihara às vezes se juntava à briga, mas ela sempre o derrotava quando ele atacava. Paralisar. Craque. Você não entende que é inútil? Entendo. Você não tem mais nada em que se apoiar além dessas habilidades inúteis. Compreendo. Devo admitir, faz sentido. Você está rezando, só isso. Rezando para que consiga vencer as probabilidades e sua habilidade funcione. Apostando porque sua fraqueza o deixou sem nada em que se apoiar. A forma como as probabilidades estão contra você agora, traindo-o repetidamente, é a prova definitiva da sua deficiência. Agora está revelado, com certeza, sua verdadeira fraqueza inata. Venha até mim agora, Serás. Paralisar, 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 paralisar. Continuei atirando, e o som da minha habilidade falhando continuava a ecoar nos meus ouvidos. Paralisar, paralisar. Paralisar, 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 paralisar. Nada funcionou, todas as habilidades que usei foram ineficazes. Chico. Você é impotente para fazer qualquer coisa, mas ainda assim se lamenta e se humilha diante de Serás, é? Você desfilou suas habilidades como se fossem algum tipo de magia amaldiçoada, quando na verdade são o cúmulo da covardia, e agora ainda se apega a elas. Você é patético, Mimori. A própria definição da palavra. Ha ha ha. Eu ri. O que é tão engraçado? Você ainda não percebeu, Kirihara? Está indo devagar, mas vejo que sua respiração está ficando ofegante. E o que é esse suor na sua testa? Você não pode estar falando sério. Você acha que realizou alguma coisa? Seus movimentos estão ficando mais lentos. É um processo gradual, mas ainda assim. Você não percebeu, né? Quanto mais habilidades de efeito de status eu usar em você, mais lento você fica. À primeira vista, pode parecer que minhas habilidades não estão funcionando. Mas apenas uma pequena fração do seu efeito está conseguindo passar. O que você acabou de dizer? Pense bem. Essa bolha dissipadora que você tem não é a original da deusa, né? Então, isso significa: não há garantia de que tenha o mesmo efeito que a bolha da deusa. Chico. Aquela deusa inútil. O que você está sentindo agora? Essa sensação de lentidão nos seus movimentos? É o resultado das minhas habilidades, uma sobre a outra, te enfraquecendo. Você consegue sentir sua respiração ficando mais pesada, né? Eu também percebi. Por isso continuei lançando minhas habilidades contra você. Afinal, não foi tão inútil assim, né? São habilidades únicas, suponho. Mas consumir quantidades extremas de mana é a sua especialidade. Ela retornará ao subir de nível. Mas eu não permitirei isso. É por isso que não trouxe nenhum monstro de olhos dourados para servir de experiência para você. Agora, então. Por quanto tempo você consegue manter isso, Mimori? 10. Minhas habilidades de efeito de status custam 10 MP. Ridículo. Estamos falando de uma habilidade única? Blefe. Quer descobrir, então? Vou continuar até que seja tarde demais para você se recuperar, paralisar. Mimori. Kirihara bateu com força no chão. Tanto ele quanto seus dragões dourados tornaram-se ainda mais rápido. Ele deve estar sentindo a pressão. Sente que ficará em desvantagem se o tempo passar. Para Kirihara, agora é uma corrida contra o tempo.
Ele está vindo, aguente firme, Serás. Eu vou. Foi então que começou a troca de golpes mais feroz. Até a respiração de Serás começou a ficar irregular, e ondas de choque tão intensas emanavam da batalha que eu podia sentir o ar ao meu redor vibrar. Os ataques de Kirihara eram mais implacáveis do que antes. Ele era a própria encarnação da violência. Continuei lançando minhas habilidades contra ele, vendo sua impaciência crescer a cada golpe certeiro. Ha! Mas ei, Kirihara! Yaa! Cada risada sua me irrita profundamente, Mimori. Você é insuportável. Principalmente nesse estado em que te encontrei, encolhido sob a proteção da Serás. Você diz que derrotou o Rei Demônio. Mas Sogou ou outra pessoa não poderia ter feito o mesmo trabalho com a mesma facilidade? Seu cretino. Eu ouvi falar do ataque do Rei Demônio a Leon, sabia? Parece que Sogou o tinha encurralado no castelo. Aí eu ouvi dizer que você entrou em pânico e traiu Sogou para ficar do lado do Rei Demônio, né? Mori. Ha! Eu mal ouvi falar de você nas minhas viagens por este continente, sabia? Ouvi muito sobre Sogou e as irmãs Takao, mas você, Kirihara. Parece que ninguém sabe quem você é, paralisar. Está com inveja? Ah, entendi. Você só melhorou suas habilidades de provocação. Que coisa mais feia. Inveja? Ha! O que você está dizendo? Você é quem tem inveja de mim, não é? Você tem inveja porque Serás é minha, paralisar. Uma veia azul saltou à testa de Kirihara. Matem-no, dragões dourados. Essa é uma ordem do rei. O que você quer dizer com rei, Kirihara? Você nunca foi assim no antigo mundo. O que aconteceu com o seu jeito de falar agora? Essa linguagem estranha? É porque eu sou um rei. Você deveria ser rei. Você deveria ser incrível. Mas ninguém te ouviu, né? Ninguém dá ouvidos a nada do que você diz. Mimo. Foi por isso que você começou a falar diferente, acrescentando todas essas peculiaridades, tentando se destacar dos outros. Você queria a atenção dos outros heróis, não é? Queria que eles te reconhecessem. Kirihara rangeu os dentes com tanta força que quase consegui ouvir. Mimori. É isso que você realmente é, Kirihara. Falando de hierarquias, dos fortes e dos fracos. Sendo enganado por slogans de marketing inúteis que só servem para sugar todo o seu dinheiro. No fim, isso só te consome por dentro. Mas esse seu desejo mais profundo nunca pareceu se alinhar com a realidade. Porque, no fim das contas, você não passa de uma criança egoísta, se debatendo e fazendo birra. Você é só um lixo egocêntrico e vaidoso. Dá uma olhada melhor. Você nem é tão popular assim, é superficial por dentro. Rei, era isso? Ha! Boa piada, amigão. Né, Kirihara? Você também acha, né, Pigmaru? Skui. Mimori. Vamos lá, Kirihara. Eu vou. Maldição vinculante, liberte-se. Vou te matar. Isso mesmo. Para romper a bolha dissipadora da deusa, só existe um jeito. Tinha que ser magia proibida. O preparo até aqui. Desde o início, Serás e eu nunca estivemos no grupo de soldados Mira que se dirigia ao ponto de entrega com Kirihara. A cabeça do Senhor das Moscas que eles carregavam e a Serás Ashiren que os acompanhava eram ambos impostores que eu havia pedido ao Imperador Selvagem e Belo para preparar para nós. Tentamos baixar a guarda de Kirihara e fazê-lo pensar que ainda tinha tempo antes da nossa chegada. Eu também adicionei a mensagem sobre o Senhor das Moscas ter sido morto pelas forças Miram para tentar provocá-lo. Não importava o resultado da aposta, eu queria tentar de tudo.
Eu e a verdadeira Serai chegamos antes da data combinada e esperamos por Kirihara de Tokaya. Eu pretendia usar os gritos de Pigmaru para atraí-lo para dentro do prédio, mas ele nos notou antes que eu tivesse a chance. Kirihara entrou em nosso prédio por iniciativa própria, provavelmente por causa da chuva. Eu também tinha visto as nuvens, sentido a umidade no ar e considerado a possibilidade de ele tentar se abrigar da chuva. No fim, isso me permitiu atraí-lo de uma forma muito mais natural do que eu havia planejado inicialmente. Depois disso, eu só queria finalizar tudo com um ataque surpresa usando minhas habilidades de efeito de status. Em vez disso, me deparei com o pior cenário possível. Ele veio com contramedidas contra minhas habilidades de efeito de status, criadas pela deusa. Considerando que a deusa poderia saber minha verdadeira identidade, eu estava ciente de que isso poderia acontecer. O pior cenário sempre esteve em aberto. Se for o pior cenário para mim, é a melhor jogada possível para meus inimigos. Eles aproveitariam a oportunidade, se pudessem. No fim, prever o cenário de falha salvou minha vida. Depois que minha primeira habilidade de efeito de status se mostrou ineficaz, consegui recuar do prédio usando Pigmaru, que estava enrolado como uma corda em um pilar do lado de fora. Havia uma pilha de entulho atrás do pilar, que eu havia empilhado para criar um pequeno espaço embaixo, grande o suficiente para uma única pessoa caber. Do lado de fora, o entulho parecia completamente normal. Eu havia sido meticuloso em esconder que havia uma pessoa escondida embaixo dele. Foi ali que posicionei Serais, pronta para iniciar a luta com força total a qualquer momento, vestindo sua armadura primordial. Eu também tinha informações sobre a habilidade única de Kirihara. Assim como ele havia trazido uma contramedida para minhas habilidades de efeito de status, eu precisava de minhas próprias contramedidas para lidar com seus dragões dourados de energia. A questão era se deveríamos enfrentá-los de frente com a espada espiritual de Serais ou usar seu escudo de gelo flutuante para bloquear seus ataques. Eu não tinha certeza se alguma dessas opções funcionaria contra coisas sem forma física, mas, no fim, ambas deram certo. Mas, como minhas habilidades de efeito de status eram ineficazes, eu precisava de outra estratégia para romper a barreira. Quando atravessamos as venezianas, Pigmaru soltou um grito estridente. Esse era o sinal. Munin sabia que, afinal, precisaríamos de sua magia proibida. No instante em que Munin ouviu o grito de Pigmaru, ela veio cavalgando em direção à nossa posição em Slay, de onde eu a havia deixado de prontidão. Assim que se aproximou, desmontou e se aproximou lentamente de Kirihara, permanecendo em seu ponto cego enquanto se aproximava. Eu já havia confirmado com o familiar de Erika que não havia monstros de olhos dourados controlados por Kirihara nas proximidades, pelo menos, nenhum na área onde Munin e Slay precisariam operar. É claro que Vicious também não estava lá. Depois disso, precisávamos aproximar Munin o suficiente de Kirihara para que ela pudesse usar sua magia proibida. Como faríamos isso? Você pode perguntar. Bem, precisávamos desviar a atenção de Kirihara para outra coisa, para que suas emoções se concentrassem inteiramente em algo que não fosse Munin. Naquele momento, porém, ele parecia estranhamente calmo. Não era exatamente calmo, mas uma espécie de paz peculiar o envolvia. Havia algo de singularmente excêntrico na escolha de palavras de Kirihara, mas seus pensamentos pareciam claros, seus poderes de observação excepcionalmente aguçados. Isso significa que eu tive que bloquear completamente os sentidos aos quais ele tinha acesso, fazê-lo se concentrar apenas nos sinais que Serais e eu estávamos emitindo. Foi no meio da nossa luta que eu percebi, Kirihara estava respirando com dificuldade. Ele estava cansado? Controlar constantemente aquela massa de dragões enormes estava lhe causando sofrimento? Sem mencionar que ele parecia não se importar muito com o próprio cansaço. Continuou a conversa como se nada estivesse errado. Foi então que decidi jogar minhas cartas, arriscar tudo usando minhas habilidades de efeito de status repetidamente. Felizmente, minhas habilidades não consumiam muito MP, então eu podia usá-las quantas vezes quisesse. Eu queria convencer Kirihara de que minhas habilidades de efeito de status estavam funcionando, mesmo que apenas um pouco, que seus efeitos estavam se acumulando lenta, mas seguramente.
Quando Kirihara percebeu que seus próprios movimentos estavam ficando mais lentos, ele entrou em pânico, pensando que quanto mais tempo eu pudesse usar minhas habilidades, mais em desvantagem ele ficaria conforme a batalha se prolongava. Ele achava que precisava me destruir, o quanto antes. E foi isso que me permitiu criar uma brecha para que Munin se aproximasse. É claro que o cansaço que Kirihara estava sentindo não tinha nada a ver com o acúmulo das minhas habilidades de efeito de status nele. Elas não deveriam estar fazendo efeito nenhum. A única maneira de quebrar aquela bolha dissipadora da deusa é com magia proibida. Eu disse a Kirihara que a bolha dele não era original e provavelmente estava com defeito, mas tenho certeza de que era genuína. Uma verdadeira bolha dissipadora da própria Vicious. Minhas suposições sobre todas essas coisas não mudaram. Minha frase sobre minhas habilidades de efeito de status afetarem o Kirihara era um blefe, nada mais. Mas esse blefe o enganou. Deu a ele o desejo de derrotar o Mimori Touka o mais rápido possível. E foi isso que me permitiu ter sucesso. O Kirihara ficou obcecado, focado no único objetivo de me derrotar. Ajudou o fato de que isso, por sua vez, alimentou sua estranha obsessão pela Seraz. Sua atenção estava completamente dominada por nós. Eu também havia notado algo sobre a natureza de seus dragões dourados. Parecia que os dragões de Kirihara estavam de alguma forma ligados à sua consciência e às suas emoções. A possibilidade que mais me preocupava era que eles pudessem se mover automaticamente para proteger seu mestre quando ele fosse atacado. No entanto, isso não parecia ser o caso. Talvez tenha algo a ver com o ego inflado dele, suponho. Com base em minhas observações, determinei que os dragões dourados estavam profundamente ligados ao próprio Kirihara Takuto. Isso significa que tudo o que eu precisava fazer era irritá-lo até que sua atenção estivesse totalmente voltada para mim. Em sua fúria, ele basicamente lançou um ataque corpo a corpo contra nós com seus dragões dourados a reboque. Se ele tivesse optado por lutar se escondendo e disparando suas habilidades uma após a outra contra nós à distância, talvez tivéssemos que lidar com ele de uma maneira diferente. Essa batalha, eu queria que terminasse com Munin ainda de prontidão. Ainda mais porque Vicious nunca apareceu. Munin é inestimável, absolutamente vital, para o confronto iminente contra Vicious. Eu precisava manter minha conjuradora de magia proibida em segurança, custasse o que custasse. Foi por isso que provoquei Kirihara daquela forma, para atiçar as chamas do seu ódio e fazê-lo concentrar toda essa fúria em mim. Toda a sua atenção, todas as suas emoções e cada um dos seus dragões dourados. Eu precisava alimentá-lo com uma ilusão para que isso acontecesse. E, por fim, só para garantir, infligi a Kirihara Takuto a sua maior humilhação, criando a abertura que encerraria a nossa batalha. Você também acha isso, não é, Pigmaru? O grito de Pigmaru foi o segundo sinal. O sinal para Munin era que era hora de atacar. De volta aos acontecimentos. A chuva começou a diminuir. Correntes semitransparentes apareceram na pele de Kirihara. Um som estrondoso se repetia incessantemente, quase como se os ecos estivessem afastando as nuvens escuras. Paralisar. Funcionou. Magia proibida realmente pode apagar a bolha dissipadora amaldiçoada daquela deusa. O corpo de Kirihara estava envolto em inúmeras correntes, cada uma brilhando com uma luz fraca enquanto pressionavam sua pele. Entendi. Então é assim que vou saber se o feitiço de desativação funcionou. Você deu muito trabalho, Kirihara. Foi muito difícil te deixar tão furioso a ponto de você usar todos os seus dragões dourados na luta contra nós. Mimo? Spurp. Ele deve ter tentado se mexer. O sangue jorrou do corpo de Kirihara, mas os danos pareciam mínimos. Será que isso se deve às suas estatísticas? Ele pode simplesmente ter percebido instintivamente que se mover o machucaria e parou imediatamente. Todos os dragões dourados de Kirihara desapareceram. Se eles desapareceram por causa de danos, pelos efeitos do meu paralisar, ou se foi a magia proibida que os fez sumir, eu simplesmente não sei. E eles se foram? Miminhas. Há habilidades.
O que? Ah, aconteceu. Mimori. O que você fez? Kirihara ainda não havia notado a mulher parada atrás dele, respirando com dificuldade, os ombros arfando. Monin. Felizmente, a chuva ajudara a abafar o som de seus passos enquanto ela se aproximava. Tivemos sorte da chuva ter parado quando parou, foi por pouco. Kirihara olhou para Serais, finos filetes de sangue escorrendo de sua boca e olhos. Ele ergueu uma das mãos. Spur. O esforço do movimento fez com que o sangue jorrasse de seu braço. Ah, agora. Se serás. Mamate, oh. Mate Mimi Mori. Kirihara ordenou a Serais. Serais deu um passo para trás, com suor frio na testa. Matar o Sr. Tuka? Eu? O que você está dizendo? Você viu. Me viu lutar, um rei. Você deveria ter acordado agora. Isso é. Providência, Kirihara. Eu sou o. Durma. Os olhos de Kirihara reviraram. Então suas pálpebras se fecharam e ele adormeceu, cambaleando, até cair para frente, com o rosto batendo no chão. Ele ficou ali deitado e eu olhei para ele. Esse cara. Serais tremia, empalidecendo enquanto levava a mão à boca. Sr. Tuka. Naquele instante, ele realmente acreditou em seu coração que eu realmente iria. Eu sei porque ela está com medo. Ela sabe que aquelas últimas palavras não foram mentira, que Kirihara acreditou em cada uma delas. Esse cara tem o próprio mundo dentro da cabeça. Um mundo que ele criou a partir de si mesmo, eu imagino. E talvez ele tenha pensado que, depois de me ver brigar com ele, você se livraria da lavagem cerebral que eu fiz em você. Pelo menos foi assim que se desenrolou na cabeça dele. Talvez fosse o roteiro que ele estava seguindo. As palavras que usei para provocá-lo, para criar aquela brecha. Talvez eu estivesse certo, e essa seja exatamente a razão pela qual o irritou tanto. Não. Será que foi isso mesmo que aconteceu? É fato que ele ficou furioso, mas talvez tenha sido porque a imagem egoísta que eu pintei dele era tão diferente da imagem que ele tinha de si mesmo. Será que foi o insulto injustificado que o levou à raiva? Será possível? Não sei. O Yamada era fácil de entender, mas Kirihara. Ele parece simples à primeira vista, mas não sei se realmente é. A Asagi disse algo parecido sobre ele também, não é? Acho que a análise dela estava correta. Bem, então. Ele veio aqui com a intenção de me matar, clara intenção assassina. Eu lhe retribuirei na mesma moeda. Ele ultrapassou um limite aqui, as regras são as regras. Ele já está paralisado. Só falta mais um passo para acabar com isso. Levantei a mão para Kirihara e... O que é isso? Sr. Tuka, algo está vindo. Serais também percebeu. A presença me envolveu num instante, tão intensa que me deixou extremamente nervoso. Isso é... Monin. É. Venha por aqui. Rápido. Tudo bem. Quase no exato momento em que Monin chegou às costas de Serais, Serais desembainhou sua espada. Não. Eu não vou deixar você matá-lo. Ela apareceu. Tentou se aproximar de mim, movendo-se tão rápido que eu não conseguia acompanhá-la a olho nu e... Clang. Serais bloqueou o golpe que veio em minha direção, semelhante a uma massa. Parecia que tinha sido por pouco. Aposto que só a Serais conseguiria fazer aquele bloqueio. Eu não teria conseguido desviar, muito menos parar aquele ataque. A Serais previu onde o ataque ia atingir e se preparou, e mesmo assim, foi só isso que ela conseguiu. Gu. Você. Sai da frente, Serais-san. A agressora olhou para mim, com urgência nos olhos. Mimori-kun, você. O que você estava tentando fazer? Ela olhou para Kirihara,
que estava deitado de bruços no chão. Ele é seu colega de classe. O que você ia fazer com ele? Parecia que ela tinha acabado de confirmar, com um olhar, que Kirihara ainda respirava. Foi uma mudança sutil, mas senti que ela relaxou um pouco, a tempestade repentina se acalmando um tanto. Não importa que tipo de desculpas eu dê agora, devia parecer que eu estava prestes a acabar com ele de vez. E olha só, a razão pela qual parecia assim é porque eu estava mesmo. Isso está errado. Mimori Touka é um dos nossos colegas de classe. Sim, você também não estava errada naquela época. Eu poderia tentar acabar com ele de novo agora, mas não funcionaria. Os outros talvez me deixassem, mas ela não. Ela não vai permitir. Também não posso usar minhas habilidades de efeito de status contra ela. Há uma chance muito grande de ela sentir minha hostilidade no momento em que eu tentar usar uma delas, sem mencionar que a deusa pode ter compartilhado sua bolha dissipadora com ela também. Usar meus efeitos contra ela talvez seja a pior coisa que eu poderia fazer. A velocidade daquele ataque agora também deixa dolorosamente óbvio que ela me derrubaria no momento em que eu tentasse, seja contra Kirihara ou contra ela. E isso é certo. Eu sei isso. Os olhos dela me dizem isso, comunicam que ela é capaz e está disposta. Não se mexa. É isso que ela está me dizendo agora. Ela se esforçou para usar uma arma contundente relativamente não letal para me deter, para não tirar minha vida. Aposto que serás a única aqui capaz de enfrentá-la. Depois daquela batalha contra Kirihara, porém, fica claro quão cansada ela está. Essa heroína de classe S jurou proteger seus colegas a qualquer custo, e não importa quem sejam. Não há ninguém aqui que possa detê-la pela força. Ninguém mesmo. Essa presença que sinto dela agora. É quase como se ela tivesse passado para o domínio dele. O homem mais forte do mundo, Sivit Gartilan. Mostrar hostilidade para com ela agora seria uma aposta perdida. Pronunciei o nome dela, minha mão congelada apontada para o corpo caído de Kirihara. Sogou. E Kashima. É provável que a decisão de Kashima de vir conversar comigo naquela festa tenha algo a ver com o que está acontecendo aqui. Se você quiser proteger a Sogou, Kashima, e você realmente precisa usar essa informação, então pode contar a Sogou tudo o que discutimos hoje. Inclusive quem eu realmente sou. Existe a possibilidade de Sogou estar sendo manipulada por aquela deusa maligna, recebendo informações falsas sobre o Senhor das Moscas, fazendo-o parecer um grande vilão. Se for esse o caso, pedi a Kashima que contasse a Sogou quem eu realmente sou. Que contasse a ela que salvei Yasu Tomohiro, por exemplo. E sobre a mudança de atitude dele. Essa informação poderia ajudar Sogou a agir com mais cautela. Tenho certeza de que ela não acreditaria no povo de Mira, mas talvez estivesse disposta a ouvir Kashima, não é? Ela não precisa ser convencida, mas pelo menos ouvirá, certo? Foi por isso que dei a Kashima as informações que dei. Mimori-kun. Por quê? Mimori Touka está vivo. Ela deveria ter tido tempo para pensar nisso durante a viagem até aqui, desde que Kashima lhe deu essa informação. O choque inicial deve ter passado, e aposto que ela teve tempo para processar seus sentimentos sobre tudo isso. Claro, ela pareceu surpresa no momento em que me viu pela primeira vez. Então, Kashima deve ter sido quem a trouxe até aqui. Embora eu suponha que a Sagi também possa ter sido. O motivo de Kirihara estar aqui. Kashima te contou o que veio fazer? Perguntei. Sim. Respondeu Sogou. Por um instante, seus olhos se voltaram amargamente para o chão, depois ela ergueu a cabeça novamente com determinação. Vim aqui para impedi-lo. Para impedir Kirihara-kun? E você também. Kirihara é perigoso. Ele não hesitará em matar qualquer um que ele considere um obstáculo. Ele tentou me matar. E isso não justifica matá-lo. Você realmente precisa fazer isso? Você já venceu essa batalha, não é, Mimori-kun? Isso não está certo, simplesmente não está.
Vocês já resolveram as coisas, não é? Assim como aconteceu com o Yasukun. Tenho certeza de que o Kirihara-kun também pode mudar. Até o Sakurogi-sensei prometeu mudar. Tenho certeza de que se conversarmos com o Kirihara-kun, então, ele também pode mudar. Parece que Kashima contou tudo sobre Yasu para ela então. Sogou. Kirihara, já deu ouvidos a alguma coisa que você lhe disse? Bem, eu simplesmente não era forte o suficiente naquela época. Mas agora sou diferente. Ela parecia resoluta. Agora posso arranjar tempo. Tempo para conversar com ele, usando este meu poder. Eu precisava dessa força para iniciar um diálogo. Eu sei disso. Você não pode conversar com alguém se não tiver força para sustentar a conversa. Os poderosos não querem falar sobre assuntos sérios quando você é fraco. É por isso que eu fiquei mais forte. Eu queria que eles me ouvissem. Assim como Belzeja-san, como você me disse lá na Cidadela Branca. Você tem a chance de falar com ele agora, claro. Mas você realmente acha que vai conseguir convencer o Kirihara a mudar de ideia? Não concordo com a forma como o Kirihara-kun pensa. Não vejo as coisas da mesma maneira que ele. Não acho certo considerar os fracos como um peso para os fortes. Rotular as pessoas como fracas, menosprezá-las, sacrificá-las, descartá-las. Tudo isso está errado. Aqueles que têm poder deveriam estender a mão e ajudar os que não têm. Tenho certeza de que as pessoas que não são poderosas podem crescer se esforçarem ao máximo. Elas podem mudar. Os fortes precisam dar um bom exemplo. Não. Nem acho que seja bom dividir as pessoas em fortes e fracos. Há pessoas que podem e pessoas que não podem, só isso. E todos nós temos coisas que podemos e não podemos fazer. Somos todos iguais nesse sentido. As pessoas que podem devem ajudar as que não podem. Todos podemos preencher as lacunas, deixando que outros nos ajudem a fazer o que não podemos, por sua vez, ajudando os outros. Mesmo para aqueles que pensam que não há nada que possam fazer, deve haver alguma coisa. Tenho certeza de que chegaremos lá, a um mundo onde as pessoas sejam atenciosas e todos possamos preencher as lacunas onde for necessário. Mas algumas pessoas não acreditam que isso seja possível. Precisamos criar um mundo onde as pessoas acreditem que isso seja possível. Precisamos mudar o mundo. Agora mesmo, quem está no poder precisa mudá-lo. É a sua cara, representante de turma. É a cara da Sogou pensar assim. Ela está certa, completamente certa. E, bem, tenho certeza de que isso é bom. Tenho certeza de que precisamos de pessoas no mundo que pensem como ela. Sinto que o mundo pode realmente acabar no momento em que a última pessoa como ela desaparecer. O problema é quem vai ser prático em relação a isso. Quem vai colocar a mão na massa, e até onde irão para alcançar esses ideais? Para torná-los realidade? De qualquer forma, não vamos chegar a lugar nenhum assim. A situação mudou. Não posso matar Kirihara. Pelo menos não aqui. Tenho certeza de que, se eu tentar, Sogou me impedirá num instante. Sogou não vai me deixar matar Kirihara, de jeito nenhum. Mais importante, quero evitar conflitos com ela. Se eu conseguir convencê-la a enxergar a deusa como sua verdadeira inimiga, tê-la do nosso lado nos dará uma vantagem na luta que se aproxima. Mas isso jamais acontecerá se eu matar Kirihara agora. Ou melhor, se eu matar Kirihara na frente dos olhos de Sogou, aqui e agora, ela pode entrar em fúria e me ferir mortalmente. Os riscos de matar Kirihara aqui são muito altos, mas também existem muitos riscos em deixá-lo vivo. Riscos para minha vingança. Podemos amarrá-lo, contê-lo e mantê-lo aqui. Enquanto ele estiver consciente, enquanto ainda puder pensar. Isso me parece perigoso. Deixar Kirihara Takuto nesse estado seria uma fonte constante de preocupação, um peso enorme para mim. Em outras palavras, ele representa um risco,
se continuar na condição em que se encontra. Então, tudo bem. Kirihara está dormindo agora, sob a influência de uma das minhas habilidades de efeito de status. Os ferimentos que ele sofreu são, de certa forma, resultado das minhas habilidades, mas a verdade é que ele mesmo se feriu. Kirihara-kun fez isso consigo mesmo? Expliquei a Sogou como funcionava minha habilidade paralisar. Então você nunca teve a intenção de matá-lo, Mimori-kun? Não. Sogou mordeu o lábio, parecendo confusa com a minha resposta. Escute-me, Sogou. Existe um efeito de status que eu tenho, chamado congelar. Continuei explicando o congelar, como a habilidade não mataria uma criatura viva em que fosse usada, mas apenas a congelaria no lugar, animação suspensa por 300 dias. Sogou parecia estar pensando profundamente sobre algo. Então ele não vai morrer. A habilidade. Ela se dissipa depois de 300 dias? Peguei meu relógio de bolso. Sim. 300 dias. Continuei, mas não posso mostrar minha tela de estatísticas para provar o que o congelar faz. As únicas pessoas que podem ver minha tela são a Kashima, com sua habilidade única, e a própria Vicious. Apenas os heróis podem ver suas próprias telas de estatísticas, com exceção daquelas duas. Não há como eu mostrar minha tela para Sogou e convencê-la de que estou falando a verdade sobre minhas habilidades. Mimori-kun. Sim. Eu estou tão feliz. Tão feliz que você está vivo. Cerais permaneceu em silêncio, imóvel, pronta. Monin também permaneceu em silêncio, observando nossa conversa. Pigmaru não emitiu nenhum som. De longe, ouvi Slays urrar. De volta à Cidadela Branca de Proteção? Você foi quem me salvou. Sim. Ouvi dizer de Kashima. Você salvou tanta gente. Sujando as mãos, não é? Bem. Tudo isso foi para meu próprio benefício. Eu também estava me poupando. Eu queria fazer todas aquelas coisas. É por isso que fiz o que fiz. Mas Sogou. Não. Eu pensei que você fosse diferente. Você está salvando pessoas. Você salvou o Yasukun, não foi? Você não é um vingador cruel e frio. Você salva seus colegas de classe, você não é assim. Não. Você. Mimori-kun, você. Sogou parecia estar tentando negar algo, mas simplesmente não conseguia. O que ela está dizendo agora? Ela não quer dizer. Mas, Mimori-kun. Por que você não me contou tudo isso naquela época? Lá na Cidadela. Por quê? Por que você não confiou em mim? A expressão severa de Sogou se desfez, como se ela não aguentasse mais. Lágrimas escorreram por suas bochechas. É tudo verdade? Verdade. Que depois que nos separamos na Cidadela Branca, você sofreu lavagem cerebral pelo Imperador Selvagem e Belo? Será que Kashima-san está tentando me enganar agora também? Você mentiu para Kashima-san? Tentando usá-la para me manipular? Não. Eu posso confiar nela. Mas Kashima-san é uma garota tão honesta. Não quero ser rude, mas ela é tão honesta, ela também pode ter sido enganada. Pode até ir além dela. Asagi-san também pode estar sendo enganada por você. Escute, Mimori-kun. Você realmente deixou Yasukun ir? Você está falando a verdade? Lady Aya. Cerais tentou interromper, mas eu a detive com um gesto de mão. Então você pode confiar na Kashima, mas não pode confiar nas coisas que eu lhe disse? Eu sabia disso. Venho enganando as pessoas há tanto tempo. Sogou tentou me acobertar quando eu estava prestes a ser descartado. E eu menti para ela o tempo todo. Não contei a ela que sobrevivi àquelas ruínas. Operei nas sombras.
É por isso que isso não pode funcionar, não importa o quanto eu queira que ela confie em mim. Sogou não tem a capacidade de detectar mentiras como serás. Ela só acredita no que acha que é verdade. Agora é a própria Sogou, a juíza, que se desfez, dilacerada e quebrada depois de ser manipulada por tanto tempo. Eu não vou. Sogou parecia estar desmoronando, lágrimas pesadas escorrendo pelo seu rosto. Eu não consigo. Me dê desculpe. Desde que cheguei a este mundo, eu sinto que não consigo mais confiar em ninguém. Eu simplesmente não sei em que acreditar. Antes de virmos para este mundo, o tempo que passamos juntos não foi suficiente. Não foi tempo suficiente para eu confiar em você. E eu. Mimori-kun, eu só. Toda a estrutura, conquistar a confiança de Sogou Ayaka em mim. Mimori-kun. Eu não consigo confiar em você. Não vai funcionar. Certo. E quanto a mim? Nós duas passamos um pouco mais de tempo juntas neste mundo. Você acha que seria capaz de depositar sua fé em mim? Sogou ergueu o olhar de repente, à beira de um choro incontrolável. Finalmente te encontrei de novo, Sogou. Nanã. Não. Sogou Ayaka começou a chorar novamente, mas desta vez as lágrimas eram diferentes. Hijiri-san. Uma heroína de classe S, emergiu da floresta. Takao Hijiri. Ela não é como Kashima. Sogou confia em Hijiri e sabe que ela não se deixa enganar facilmente. Não há garantias, mas acho que as chances de Sogou confiar nela são muito maiores. Suspirei de alívio. Ela chegou a tempo. Sogou largou a arma e correu em direção a ela. Hijiri-san. Enquanto gritava seu nome, Sogou saltou em direção a Hijiri e a abraçou. Você está viva. Você está a salvo? Hijiri não conseguiu esboçar um sorriso, mas com uma expressão de aceitação, retribuiu o abraço suavemente. Sinto muito por ter demorado tanto para vir te ver de novo, Sogou-san. Com um gemido inarticulado, Sogou começou a chorar no peito de Hijiri. Ela se agarrou a ela como uma criança se agarra à mãe. Hijiri olhou para mim, com Sogou em seus braços, e eu acenei com a cabeça em agradecimento silencioso por sua ajuda. O que nos levou até esse momento? Durante minha conversa com a Sogou, peguei meu relógio de bolso enquanto explicava a minha habilidade congelar. Tendo recebido uma estimativa aproximada de quando Takao Hijiri chegaria de um dos familiares de Erika, não pude deixar de verificar as horas. O zurro de Slay que ouvi durante nossa conversa foi um sinal de que Hijiri havia chegado. Ordenei que a Slay permanecesse em silêncio e escondida se não fosse seguro, eu não queria que um grito alto atraísse monstros para o local onde ela estava. O fato de ela ter emitido um som me indicou que ela estava segura. Se Slay estava segura, eu sabia que era porque as irmãs Takao tinham eliminado os monstros da área ao redor. Assim que soube que Hijiri estava a caminho, decidi parar de tentar contatar Sogou. Sogou nunca vai confiar em mim. É bem provável que ela pense que estou tentando enganá-la ou envolvê-la em algum plano. Esses eram os meus pensamentos. Mas eu precisava ganhar tempo atuando um pouco até que Hijiri realmente chegasse. Isso mesmo. Takao Hijiri já havia acordado. Kirihara está liderando um exército de monstros pela terra dos monstros de olhos dourados. De volta à casa de hóspedes do estado em Mira, recebemos a mensagem de Erika sobre os movimentos de Kirihara, mas não foi a primeira que recebemos naquele dia. A primeira mensagem que recebemos foi que Hijiri havia acordado e, naquele mesmo dia, conversei com ela através do pequeno pássaro familiar de Erika. Uma coisa me surpreendeu mais do que tudo. Hijiri já havia percebido que eu era o senhor das moscas. Aparentemente, existe uma equipe enviada para verificar as ruínas do descarte em intervalos regulares, e eles entregaram este relatório sugerindo que alguém havia escapado.
Hijiri conseguiu ver o relatório antes que a deusa o visse e usou alguns truques para impedir que chegasse às mãos dela. Ela não me disse o nome da pessoa, mas mencionou que tinha um colaborador infiltrado. Considerando o momento, achei que você fosse a pessoa com maior probabilidade de ter escapado das ruínas, Mimori-kun. Claro, nunca conversei com ninguém sobre isso além de Itsuki. Na verdade, pensei que poderíamos nos tornar aliados no futuro. Uma carta na manga que talvez eu possa usar em algum momento. Essa foi a essência do que ela me disse. Trocamos informações e opiniões enquanto conversávamos, decidindo trabalhar juntos para derrotar a deusa. Hijiri tinha várias hipóteses sobre a deusa nas quais estava bastante confiante, e a maioria de suas suposições coincidia com as minhas. Após receber a mensagem de Kirihara, entrei em contato com Hijiri novamente. Ela era mais próxima dele há muito mais tempo do que eu, então queria perguntar a ela sobre as habilidades e o caráter de Kirihara em geral. As informações que acabei obtendo dela foram muito mais valiosas do que eu esperava. Hijiri desenvolveu uma análise surpreendentemente detalhada e complexa de Kirihara Takuto como indivíduo. Ela analisou seu caráter, seus pensamentos, desejos, tendências. Foi impressionante. A essa altura, você já é como uma professora de Kirihara, me peguei murmurando. Ao final de sua explicação, Hijiri disse essas palavras. Simplificando, ele é um monstro nascido do desejo de aprovação. Sim. Todos os insultos que lancei contra o Kirihara durante nossa luta para provocá-lo, o jeito como falei como se o conhecesse, mesmo estando separados desde a invocação, tudo isso eu tive ajuda para elaborar. A ajuda da Takao Hijiri, e da observação atenta que ela fez dele durante todo esse tempo. Há outra coisa que eu gostaria de te perguntar. É sobre a representante de turma. Enquanto conversava com Hijiri, perguntei se ela poderia tentar atravessar a terra dos monstros de olhos dourados até chegarmos onde estamos. Afinal, as irmãs Takao chegaram às profundezas daquela região para encontrar Erika. Sem mencionar que, ao virem para Mira, estariam indo para sudoeste, na direção de Uze do país do fim do mundo. Eu mesmo já explorei aquela área uma vez, não há muito perigo de encontrarem perigos desconhecidos pelo caminho. Suponho que você tenha razão. E estamos falando da Sogou-san. Não tenho muita escolha. Sinto que a magoei e que devo assumir a responsabilidade pelos meus atos. Não concordarei com este plano se a sua intenção for eliminá-la, é claro? Mas se você deseja salvá-la, então sim, estou dentro. Hijiri concordou. Felizmente, graças à senhorita Erika, à senhorita Eve e à senhorita Liz, recuperei-me consideravelmente. O remédio inestimável da senhorita Erika restaurou minha visão. Elas salvaram a mim e as pessoas que vivem aqui. Elas são verdadeiramente gratas a você, Mimori-kun. Elas se preocupam com você. Não acredito que tenha outra opção a não ser retribuir o favor. Por fim, agradeci a ela. Obrigado, Takao Hijiri. Permita-me pedir desculpas, tanto quanto for possível. Pelo que? Na época em que você foi abandonado, não tentamos salvá-lo como Sogou-san fez. Não vou dar desculpas, nem teria feito nada diferente se tivesse a oportunidade de agir novamente. Mas, bem, sinto muito. Então você é do tipo que pede desculpas por coisas assim, hein, Takao Hijiri? Estamos nos comunicando por meio de um familiar, mas esta conversa e o que ouvi sobre a reputação do Senhor das Moscas mudaram significativamente minha opinião sobre você. Ah, e por favor, pare de me chamar pelo meu nome completo, é um desperdício de letras. De volta ao presente. Hijiri havia mencionado que sua irmã mais nova usaria sua habilidade única, uma habilidade de aceleração, enquanto viajavam pela floresta, fazendo pausas ao longo do caminho. Aparentemente, a habilidade de Tsuki também pode ser usada para pegar atalhos? Foi na esquina do prédio em ruínas que sua irmã apareceu, ofegante e sem fôlego. Ah! Finalmente os pegamos. Acho que eliminei todos os caras de olhos dourados e demônios que a Neki me deixou para lidar. E então? A Neki conseguiu chegar a tempo?
Takao Itsuki surgiu da floresta, pouco depois da chegada de sua irmã mais velha. Parecia que ela havia exagerado na velocidade, aparentando estar muito mais exausta do que a irmã. Slay vinha logo atrás. Oh! Uau! Ei, é totalmente o Mimori. Você está mesmo vivo. Então, Kirihara e a representante de turma? Bem ali. O senhor das moscas Mimori, de quem tanto ouvimos falar. E tipo, todos os heróis de classe S, juntos de novo. Bom trabalho, Itsuki, disse Hijiri. Ei, Aneki. Kirihara. Ele morreu ou o quê? Está tudo bem. Ele está vivo. E tipo, a representante de turma. Ela está bem? Os cílios de Hijiri se moveram para baixo, e ela acariciou suavemente a nuca de Sogou. Ela ainda tinha o rosto enterrado no peito de Hijiri, soltando soluços e gemidos de vez em quando. Ela está bem agora. Tenho certeza de que ela ficará bem. Olhei para o medidor que estava diminuindo acima da cabeça de Kirihara. Está tudo bem. Ainda há tempo. Mimori Touka. Pigmaru. Serás Ashiren. Slay. Monin. Sogou Ayaka. Kirihara Takuto. Takao Hijiri. Takao Itsuki. Muito bem, eu disse, sentando-me num bloco de entulho próximo. Vamos conversar sobre isso, certo? É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.